A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal do Grupo de Oração Ebenezer. Ô glórias! Hoje vamos avançar na nossa série sobre discernir a voz de Deus. Para você que tem nos acompanhado, hoje é o terceiro episódio dessa jornada espiritual que eu te convidei para entrar junto comigo. E o tema de hoje é muito especial. Oh glórias, Deus e os desejos do coração. E fica uma pergunta para você meditar. Aqueles que têm anotado, aí vai. O que você realmente quer, meus irmãos? Porque muitas das vezes nós pedimos a direção a Deus de coisas que nem nós mesmos sabemos o que queremos. Muitas vezes nem entendemos aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Eu falo isso porque eu vejo que há muitas pessoas que estão buscando respostas. Mas primeiro Deus quer tratar os desejos do coração. Porque Deus não transforma apenas caminhos, meus irmãos. Ele transforma corações. Ele quer transformar você por completo. E não só satisfazer os seus desejos. Hoje, o Senhor quer nos levar a uma reflexão sincera. O que realmente ocupa o seu coração? Reflita, meus irmãos. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e selecione a opção todas. E compartilhe, meus irmãos, essa mensagem com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. Além disso, também nós agora estamos no Spotify. Você pode seguir o nosso perfil e ouvir cada mensagem onde você estiver. Seja no trabalho, em casa, no carro ou no seu momento com Deus. Foi muito gratificante ouvir pessoas que entraram no meu privado para dizer que estão ouvindo no caminho ao trabalho. Olha que maravilha, meus irmãos. E que essa palavra continue alcançando vidas e fortalecendo corações todos os dias. Esse é o desejo desse ministério, meus irmãos, alcançar vidas. Muito obrigada a todos que têm acompanhado esse trabalho, seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify. É muito edificante e gratificante ouvir o que Deus tem feito através desse ministério, amém? Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um do grupo e cada um inscrito neste canal e também aqueles que estão acompanhando e que não são inscritos no nosso canal, amém? Mas agora nós vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 37, versículo 4, que diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que palavra poderosa, meus irmãos. Um pequeno versículo com muito ensinamento. Esse versículo ele vai além de receber bênçãos. Todos ficam muito felizes ao ouvir isso, né? O Senhor vai satisfazer os meus desejos. Quando na verdade, meus irmãos, aqui a palavra nos ensina que quando nós nos aproximamos de Deus, o Senhor começa a transformar os nossos desejos. Porque vejam bem, a primeira coisa que Deus fala, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem uma vírgula que diferencia. Não é que Deus não quer satisfazer o desejo do seu coração, mas Ele quer que você se agrade do Senhor. E como é que você vai se agradar do Senhor? Isso é o que nós vamos tratar nesse episódio de hoje. Amém, meus irmãos? Porque Deus ele não quer só te abençoar. Ele não quer só entregar bênçãos em suas mãos antes que você esteja preparado para recebê-las. Ele quer te transformar. Ele quer alinhar o desejo dele ao seu para que você possa receber essa bênção. Muitas das vezes, nós vamos diante do Senhor nas nossas orações, que é válido, meus irmãos. O Senhor conhece o meu e o seu coração. E vamos diante dele, Senhor, abre aquela porta de emprego, aquele relacionamento. Senhor, muda a minha situação. Senhor, realiza meu sonho. Mas Deus, meus irmãos, Ele olha além dessas suas palavras. A palavra nos diz que o Espírito Santo, Ele conhece até o nosso gemido inexprimível, Deus conhece. Há momentos que Deus vai permitir que você espere. Por quê? Porque Ele ainda está trabalhando no seu coração. Primeiro, Deus quer moldar você. Ele quer alinhar
o desejo do seu coração ao dele. Esse é o trabalho do nosso Deus, meus irmãos, porque Ele ama. E existem bênçãos que só vão chegar em suas mãos depois que o seu coração estiver amadurecido para receber. Porque muitas das vezes, se Deus te entregar uma bênção antes de você estar preparado, isso pode te levar à perdição. E não é isso que o nosso Deus quer. Às vezes, Deus não está dizendo não. Ele está dizendo: ainda estou trabalhando em você. Não é hora de receber. Meus irmãos, isso é muito forte. E a pergunta que fica é: você tem paciência para esperar o trabalhar de Deus? Uma aplicação prática para você. A partir de amanhã, quando você acordar, nós temos falado acerca do jejum do ruído. Antes de você olhar o seu celular, faça essa oração simples, bem simples. Senhor, que hoje eu deseje aquilo que vem de ti. Isso, meus irmãos, já muda a forma como você começa o seu dia. Eu costumo dizer que é a oração mais corajosa do cristão. É pedir que seja feita a vontade do Senhor, o desejo do Senhor. Mas é isso mesmo que você quer? Você confia no que você está pedindo, que seja feito a vontade de Deus para a sua vida? Então você tem que confiar e esperar. Porque quando você entrega o seu coração para Deus, você evita muitas decisões erradas durante a sua vida, meus irmãos. Nós falamos aqui ontem acerca disso. Por quê? Porque nem todo desejo vem de Deus. Nem tudo aquilo que você sente nasceu do Espírito. Alguns desejos nascem da ansiedade. Pessoas têm desejos quando se sentem solitários. Comparação, meus irmãos. Muitos pensam: por que eu não sou igual fulano? Muitos também têm desejos que vêm da pressão das pessoas. Aqui é onde eu sempre falo sobre a identidade espiritual. Tem desejos que vêm das suas emoções feridas. Olha, meus irmãos, isso é muito sério, a nossa saúde emocional, porque elas afetam bastante o seu coração e como você vai discernir a voz de Deus. Porque você vai dar mais ouvido às vozes que competem entre você, dentro de você, que são as suas emoções. Nós falamos no primeiro episódio, que voz você tem ouvido? A de Deus? A do mundo? As pressões? As opiniões das pessoas? Ou as suas emoções? É muito importante que você tenha identidade em Cristo. Que ninguém te molde, meus irmãos. Seja quem você é. Deus não trabalha em comparação. Ele trabalha por propósito. Porque Ele criou você, te chamou do ventre da sua mãe. Te deu um nome com um propósito. Ele não disse: missionária Luciana vai ser que nem outra pessoa. Não, Ele me chamou pelo meu nome. E desde muito pequena, Ele também colocou em mim o desejo do coração dele, que era fazer o ID, fazer a obra. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, mas muito pequenininha, 7 anos de idade, na minha cidade natal. Sou natural de Imperatriz do Maranhão. Se tiver algum conterrâneo me ouvindo, ô glórias. Então, meus irmãos, muito pequena, ali Deus já me chamou como missionária. Muito gratificante. Meu primeiro projeto missionário, aos 7 anos de idade. Eu levantei uma vizinhança para fazer uma missão em uma comunidade de pessoas com deficiência mental. E isso ficou muito claro, que ali Deus me começava a chamar para um ministério. Meus irmãos, Deus te criou com um propósito. Qual é o seu chamado? Você consegue ouvir a voz do Senhor? Qual é o seu chamado? Meus irmãos, nem tudo que faz bem para a emoção faz bem para a alma. E nem tudo que o seu coração quer, o céu aprovou. Então nós precisamos perguntar: Senhor, esse desejo nasceu de ti?
ou do meu coração, das minhas emoções, da minha carne? Anotem aí, meus irmãos, essa pergunta para meditação. Então, meus irmãos, quando traz paz, quando te satisfaz, o desejo do Senhor para a minha vida era que eu, muito criança, e até hoje fizesse a obra, a missão. Ele colocou, ele plantou o desejo dentro de mim. Então, antes de você tomar qualquer decisão, pergunte a si mesmo: isso vai me aproximar de Deus ou afastar da sua presença? Irmãos, nós falamos aqui, tem muita coisa que parece ser boa, mas não é lícita. Muitas vezes uma amizade que parece ser muito boa, um relacionamento, uma proposta, um trabalho, um emprego, conversas. Em que roda você tem sentado? De escarnecedores? Isso tem te afastado do Senhor ou tem edificado? Você tem edificado vidas ou você tem derrubado? Olha só, meus irmãos, isso é muito sério. Essas perguntas, elas te ajudam. Elas são tão simples, mas vão te ajudar a evitar muitos sofrimentos. Porque o mais importante do que você conquistar tudo e perder a presença do Senhor. O salmista Davi falou: tira tudo, mas que não afaste de mim a tua presença. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado com as escolhas que você tem feito. Cuidado, meus irmãos. Quanto mais intimidade você desenvolver com o Senhor, mais os desejos do seu coração mudam. Olha como é interessante. Quando alguém começa a buscar verdadeiramente a presença de Deus, os desejos começam a mudar. Lembrem-se, Jesus, o Espírito Santo, quer que nós o adoremos em espírito, porque Ele é espírito. Quanto mais você buscar, mais o seu desejo vai começar a mudar. E tudo aquilo que antes parecia prioridade, de repente você vê, você já não quer fazer mais, já perdeu força. Se antes você ouvia música mundana, agora você só quer ouvir música cristã. Então o seu desejo começa a aumentar, você quer mais presença, mais santidade, mais paz. Você vai ficando mais maduro espiritualmente, vai começando a ter intimidade com Deus, começa a discernir a voz. Meus irmãos, isso se chama transformação espiritual. Mas isso não ocorre da noite para o dia. Mas quanto mais você buscar, mais você vai conseguir discernir claramente a voz de Deus. Quanto mais perto você estiver dele, menos espaço vai sobrar para desejos errados. E Deus vai tirando todos esses desejos terrenos e carnais e vai plantando os dele, que são eternos dentro de você. Olha que maravilha, meus irmãos. Ontem o Senhor me trouxe uma revelação do Espírito muito forte quando eu estava me preparando para este devocional. Olha só, meus irmãos, o que eu acabei de repetir. Quanto mais perto de Deus, menos espaço sobra para os desejos errados. E a palavra que Deus me trouxe ontem, quando Jesus foi batizado, que maravilha, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, Deus ouviu, falou: esse é o meu filho amado, tudo lindo. Ali se iniciava o ministério de Jesus, oficialmente. E logo em seguida, os irmãos sabem, ele foi levado ao deserto. E ali Satanás chegou para tentá-lo. Veja bem, meus irmãos, o que foi que o Senhor ministrou ao meu coração? Quanto mais perto de Deus, menos espaço para desejos errados. Mais autoridade você vai ter para expulsar, para resistir Satanás. Jesus, filho de Deus, foi tentado no deserto. O Senhor permitiu. Mas ele resistiu, e nós sabemos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que isso tem a ver com isso? Veja bem, meus irmãos, ali, quando Jesus foi batizado e levado ao deserto, ali oficialmente iniciava o ministério de Jesus. E por que Satanás apareceu? Porque ele sabia do propósito. E se Jesus não estivesse em oração, como ele sempre fazia, separado, no monte, buscando, ali Jesus estava nos ensinando, meus irmãos. Se eu sou filho de Deus, eu sou tentado, imagina nós, pecadores.
quanto mais nós temos que estar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, Satanás, ele sabe do propósito que Deus tem na sua vida e ele vai querer te parar logo ali. Tanto se você continua lendo a palavra depois que Jesus passou pelo deserto, muitos milagres, muitas coisas o Senhor fez. O ministério de Jesus avançou, mas Satanás quis parar logo ele no início, porque ele sabia do propósito que Deus tinha para ele. A salvação, a morte de cruz. Então, meus irmãos, qual é o seu chamado? Ontem nós falamos acerca de o seu chamado tem que ser maior do que a sua dor. Por quê? Imagina que Jesus não tivesse resistido a Satanás. Não fosse passar pela morte de cruz. Hoje nós não estaríamos aqui. Agora imagina se alguém te dissesse, missionária Luciana, você vai fazer esse ministério, mas você vai morrer na cruz. Meu Deus, só Jesus passou por aquilo. Você continuaria com o seu ministério? Jesus sabia da morte de cruz. E, no entanto, ele escolheu o propósito. Que o seu chamado seja maior do que a sua dor. O Senhor Jesus nos ensinou, meus irmãos. Amanhã eu te convido, alguns minutinhos antes de você levantar, ter um silêncio com Deus. Separe alguns minutinhos sem celular, sem distração, sem pressa. Só você e o Senhor, para que você venha ouvir a voz dele. Um coração alinhado, ele consegue discernir melhor a voz de Deus. Muitas pessoas dizem que não estão conseguindo, não consigo ouvir a voz de Deus, porque os corações estão cheios de medo, carência, distração, e por isso eles estão tendo essa dificuldade. Mas quando Deus trata o seu coração, a direção vai começando a ficar mais clara. O altar, ele vai corrigindo tudo o que as emoções confundem. Quando o Espírito Santo começa a fazer morada em você, você vai começando a mudar. Mas para isso você precisa de silenciar, para que você venha ouvir a voz de Deus. Quanto mais intimidade, mais discernimento espiritual. Eu convido você essa semana, você que está com seu caderninho anotando, escreva nessa semana quais são os seus sonhos. O que foi que Deus colocou no seu coração? Pensa bem, eu sempre tive um sonho. Desde pequena, Deus plantou no meu coração tudo o que Ele queria que eu fizesse. A minha profissão, a minha carreira, onde Ele queria que eu chegasse, na minha vida profissional, como família, o que eu sonhava para mim. Em ministério, Deus plantou. Oh, glórias! Anota quais são os seus desejos e quais são os seus pedidos para Deus. E ore, Senhor, mostra-me quais desses desejos aqui que eu estou anotando nasceram de Ti e quais nasceram das minhas emoções. É muito importante ver, meus irmãos, quando você escreve, você apresenta diante do Senhor para que venha te trazer uma clareza espiritual. Então, eu me perguntei, os meus sonhos, os meus desejos e os meus pedidos, eles sempre foram alinhados com a vontade de Deus, porque Ele plantou em mim. Oh, glórias! Sim, fazemos algumas coisas que não vão de acordo, mas Deus traz de volta, Ele alinha. Desde sempre que você continue buscando a presença do Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, fácil não é. Não foi fácil para Jesus. Não vai ser fácil para mim e nem para você. O ministério não é fácil. Oh, glórias! Aleluia! Mas Jesus falou que pelo nome dele nós seríamos perseguidos. Mas veja bem, se o meu desejo esteve alinhado com o coração de Deus, tem dado fruto. Eu tenho sido bem-sucedida, glórias a Deus, em áreas da vida. Fácil não. Não confundam esse sucesso com facilidade. Porque não é fácil a caminhada.
Mas Jesus prometeu andar com você, segurar na sua mão, lado a lado, te colocar de pé, e ninguém pode impedir os planos e o agir de Deus. Quando o seu desejo é parte do desejo de Deus, meus irmãos, escutem bem o que eu vou falar. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Oh, glórias, isso é muito forte. Nem todo sonho precisa ser realizado. Alguns precisam ser entregues no altar. Se você não sabe, missionária, mas eu não sei qual é o meu desejo, o meu sonho. Irmãos, hoje nós vivemos uma era onde os nossos jovens, essa geração, já não sabe mais o que querem. Você pergunta o que você quer estudar, o que você quer ser, onde você quer trabalhar na obra do Senhor. Não sabem, meus irmãos. E está ficando cada vez mais difícil. Mas Deus, Ele continua perguntando para mim e para você hoje. O que você quer? Na Bíblia, Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Não porque Deus não sabia o que eles queriam, mas porque Deus queria revelar o coração dessa pessoa. Então hoje Deus te pergunta, o que você realmente quer? Você quer apenas uma bênção? Esses pedidos de oração, esses sonhos e esses desejos, é só essa bênção que você quer ou você quer ser transformado? Você quer só as respostas ou você quer intimidade? Quem aprende a amar a presença de Deus acima de tudo, nunca fica vazio. Oh glórias, aleluia, Jesus, isso é muito forte, meus irmãos. A alegria, ela tem que vir do Senhor. A intimidade, o desejo de estar na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Meus irmãos, eu não conheço você que está me ouvindo. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja em um momento muito difícil da sua vida. Eu quero te dizer e te encorajar que nem tudo é fácil, nem para mim e nem para você. A caminhada, a jornada espiritual nessa terra não é fácil. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e em Cristo Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Agora eu te convido a orar. Se você puder, feche os seus olhos. E se não, entre em concordância no Espírito conosco, amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. O nosso coração, o nosso ser. Pai, o Senhor conhece cada desejo de cada ouvinte nesta manhã, aquele que está bem escondido. O Senhor conhece as intenções profundas daquilo que ninguém vê. Pai, se existe algo dentro de nós que não vem de Ti, Senhor, eu te peço, purifica o nosso espírito, Senhor, pelo Teu Espírito, e alinha o nosso coração com a Tua vontade. Tira de nós, Pai, todo o desejo que afasta da Tua presença e planta em nós desejos que vêm do céu, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor visita cada ouvinte nesta manhã. Senhor, aqueles que nem mesmo sabem o que querem, ou que estão pedindo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ouça esse gemido inexprimível. Ajuda Teu povo a querer o Teu desejo, Senhor, a colocar as suas vidas diante de Ti. Pai, ajuda Teu povo a não querer só respostas e bênçãos, Senhor, mas querer intimidade, porque como foi falado aqui, Senhor, quem fica contigo nunca sai vazio. Oh Deus, eu te peço nesta manhã, ensina-nos a ouvir a Tua voz, a discernir a Tua direção e viver mais que nada, sobretudo, no centro da Tua vontade, Pai. E que a nossa maior alegria, Pai, seja a Tua presença, Senhor. Oh Deus, como eu sempre tenho dito, que a maior e a mais corajosa oração do cristão é pedir que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Será, meu Deus, que o Teu povo realmente tem orado desta maneira, Senhor? Ajuda, meu Deus, o Teu povo em nome de Jesus, que a maior alegria deles seja a Tua presença. É a oração que eu te faço e que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração, meu irmão, compartilhe com alguém. Amém? Deixa aqui o seu joinha, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã, poderosamente. E até o próximo devocional. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Amém.